Boa noite, galera. Que alegria estar aqui hoje nessa live. Primeira de muitas que farei. Um beijinho aí, tem Manu, tem Pedro, já vi que tem Calil, tem Paulinho, tem outras pessoas. Beijo imenso aí no coração de vocês. Então, eu tenho alguns objetivos, para os que me conhecem, eu sou a professora Ana Paula, quero só aguardar mais um minutinho, outras pessoas chegarem, mas o meu objetivo aqui é contribuir para quem está tão pertinho de fazer o vestibular daqui a 10 dias. Então, o que eu posso dizer? Tenho uma longa trajetória, tenho meus bonitinhos e bonitinhas que me acompanham há quantos anos, e essa live, ela é um marco do meu curso de redação Enem Meta 1000 e além. Estou muito feliz, muito confiante e sei que eu poderei contribuir muito com a trajetória de vocês, brilhante, linda, repleta de coisas incríveis. E a redação para o sonho aí do vestibular, que tem um peso tão forte, sempre traz algumas inseguranças. Não vou dar conta de tudo nessa live de hoje, tem outras pela frente, mas separei aí alguns tópicos que eu acho interessantes. E pensei no seguinte: eu tenho os que já estão treinando muito, eu tenho os treineiros do segundo, eu tenho alunos aqui do primeiro, que eu já vi que tem alguns aqui comigo agora. A contribuição serve para a vida, para qualquer tipo de prova que você vai fazer de redação. Mas meu foco hoje é no Enem, que está aí pertinho, dia 21. E o que eu pensei para a live de hoje, que eu acho que vale a pena comentar, para quem está um pouco inseguro, rememorar e também avançar, né? Porque essa reta final são detalhes que a gente não pode esquecer. Separei 3 tópicos. Pensei no projeto de texto, que é fundamental, e aliado a ele também a importância dos tópicos frasais em cada parágrafo e também a tese explícita, que acaba ajudando no seu planejamento. Mas antes disso, eu lembrei aqui de uma situação que eu acho muito importante destacar agora. Qual situação? Quem vai fazer a redação, o conselho que eu dou agora nessa reta final, esqueça o passado, as angústias. Poderia ter produzido mais, deixa para trás e foca no agora. O que nesse momento você pode fazer com o que construiu, com o que se preparou, planejou, estudou, e toca para frente. Eu quero falar sobre isso também, porque a angústia, mas o meu amigo, ele produziu mais do que eu, ele fez, aconteceu. Deixa ser um amigo, cuida de você, confia na tua potencialidade, confia em tudo aquilo assim que você está na reta, que é seu sonho, que é seu desejo, e você vai chegar lá e vai conseguir. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu posso contribuir e irei. Muitos tópicos que eu vou abordar aqui de uma maneira mais rápida, eles estão detalhados. Eu farei outras lives também no meu curso. Eu abordo cada um com profundidade, competência, porque a nossa meta é 1000. É jogo alto e eu confio e acredito nisso, tá bom? Claro que rola um pouquinho de nervosinho básico, um primeiro momento,
mas é muito bom desafio. E pensem nisso, vocês terão no domingo, no momento que sentarem, pegarem ali a prova, se depararem com o tema, com a proposta, tranquiliza, baixa adrenalina, respira e estou entrando no meu primeiro tópico, que consiste no projeto de texto. Ora, quem vai fazer a redação já sabe que o gênero é dissertativo, argumentativo em prosa. Isso não é novidade. E nesse gênero é fundamental o quê? A defesa de um ponto de vista, com milhões de detalhes que depois a gente vai aqui abordar. Sem projeto é como se fosse assim, pensa numa viagem, você pega o passaporte, vai para o aeroporto e não sabe para onde, não reservou nada e vai. Tem que ter preparo. E o projeto te auxilia muito. Então, o que eu posso dizer no primeiro momento? Tenha em mente, nesse projeto, nessa viagem que será extraordinária para onde você quer chegar, tem que lembrar de quem vai te avaliar. Lembrar de quê? Das competências, daquelas 5 competências, não é isso? Você vai ser avaliado na 1 pelo domínio da norma culta, você vai ser avaliado na 2 pela questão da compreensão do tema, além também do domínio textual, dissertativo, argumentativo e também da forma como você vai utilizar os repertórios socioculturais. Depois eu vou falar sobre isso. Selecionar, de que maneira você vai selecionar, organizar, interpretar, relacionar argumentos que comprovem seu ponto de vista. De que forma você utilizará os mecanismos linguísticos para clareza, para coesão, para fazer com que os olhos do seu corretor brilhem, fiquem assim, extasiados, com boa vontade no momento que está vendo ali seu texto. E a 5ª, que é a intervenção, farei uma live específica para a intervenção. Pois bem, sabendo de que forma você vai ser avaliado, o que você tem que levar em consideração no momento de pensar o projeto de texto? Recebeu ali a proposta, olhou a frase temática, que vai permear tudo. Dela depende todo o seu esforço. Quem está aí, eu não sei, tem algumas pessoas que eu sei que estão treinando firme e acredito, já vejo aprovação. E quem ainda vai treinar, enfim, todos que estão por aqui. Essa frase temática, ela é o seu norte. Porque imagina uma coisa horrível como uma fuga ao tema, um tangenciamento. Que horror! 1 ano de trabalho. Então, nesse projeto de texto, que é meu primeiro tópico, a minha sugestão chegou, tranquilizou, respirou, deixa os outros. Esqueça o colega que já está escrevendo, você é o foco. E é o foco na compreensão da proposta, da frase, observando a frase temática e o que ela traz aí de desafios. Na sequência, fará a leitura dos textos motivadores. Isso é importantíssimo. Ah, Ana Paula, eu sei que é cópia de texto motivador. Não estou falando de cópia, porque também te leva um buraco que não é o seu caso. E muito menos no meu curso, que é Enem, Meta1000 e além. Você vai perceber com os textos motivadores qual foi o recorte feito ali pela banca. No momento da leitura da proposta, você vai grifar as palavras-chave. Eu falo isso com meus alunos sempre. Bom, entendi a proposta, percebi qual é o recorte, sei sobre o que irei falar. A partir daí começa a elaboração do projeto, que não é o rascunho.
Não estou falando aqui ainda de rascunho. Esse projeto, ele vai apresentar dados que são a estrutura da tua redação. Quais dados são esses? Vamos lembrando aqui comigo. Vem comigo aqui. Todo mundo que está aqui, que vai fazer, enfim, já deve ter uma noção, eu imagino. Bom, eu tenho a expectativa de 4 parágrafos. Ah, mas eu quero fazer. Vai fazer 4. Ah, por que você está dizendo isso? Porque todo mundo que tirou 1000 no último Enem, os 28 e milhões, eles fizeram 4 parágrafos. E você com certeza já sabe o que vai ter que entrar ali em cada um. Projeto. Entendi o tema. Grifei as palavras. No último Enem, a palavra estigma das doenças mentais no Brasil. Quantos rodaram porque não se detiveram a palavra estigma? Isso é fundamental. Compreendi, grifei, li, peguei o recorte que está sendo dado. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pensar agora no esqueleto de 4 parágrafos. Bom, o primeiro eu tenho uma introdução. Se o texto é do gênero dissertativo argumentativo, ora, como você vai argumentar sem ter uma tese? Como você não vai se posicionar em relação à questão que está ali? E essa posição é uma confirmação de quê? Bom, o Enem trouxe um problema, porque tem proposta de intervenção ali no final. Ao final, eu estou falando, gente, de uma forma genérica, porque são muitas aulas para dar esse detalhamento todo. Nesse projeto de texto, você já tem aí um conhecimento de leitura, grifou palavra-chave, fez a interpretação dos textos motivadores, percebeu o recorte que está sendo dado e seguiu. Bom, peraí, minha tese. Quais são os problemas dessa questão? Estão falando muito aí sobre maus tratos aos animais, eu não duvido, mas ainda vou fazer uma live sobre isso. Mas tá bom, nesse tópico, por que acontece? Quais são as causas? Essas causas, no momento do seu projeto de texto, você já foi ali anotando 2 causas. Você vai pensar paralelamente nos repertórios socioculturais que vão fundamentar o seu argumento. Também farei lives sobre repertórios que eu acho que servem para tudo, para qualquer coisa. Na sequência, ora, eu preciso elaborar uma proposta de intervenção, de que maneira ela pode ser amenizada? Perceberam? Planejamento. Pensei ali minha tese, a minha defesa de ponto de vista do que eu vou me posicionar, já tenho as 2 causas e nessa sequência eu pensei em repertórios, eu já pensei na intervenção e aí eu dou uma respirada. Até aqui, tranquilo? Meus alunos já sabem que eu falo isso direto, o tempo todo aí com vocês. Agora vamos aqui comigo. Ana Paula, essa causa, ela tem que estar diretamente ligada à problemática abordada. Ah, tem repertório, tem causa, eu posso aí trabalhar com argumentos coringa? Posso. Mas o importante é que você coloque nesse momento tudo aquilo que você vem estudando. É um momento assim, bons. Ah, tá, todo mundo fala, sei lá, negligência governamental. Ah, também tem abordagem sobre má influência midiática. Ou então, quando eu penso em egocentrismo, quando eu penso em ineficácia de leis, né? Você já veio preparado com causas. Mas
Se deter nessa leitura, no momento que você está fazendo seu projeto de texto e que ainda não foi para o rascunho, isso é fundamental. E outro detalhe, quando eu vou à competência número 3, aqui diz de selecionar, organizar, interpretar, relacionar, tudo aquilo que vai ser favorável na defesa do seu ponto de vista, que você pensa? E é aí que entram os argumentos, as causas, os porquês, porque todo tema de redação traz um problema, e na sequência você vai já agregar o quê? Repertório. Isso tudo está no seu projeto de texto. Ah, mais ou menos quanto tempo que eu vou demorar nisso aí, Ana Paula? Poxa, eu tenho que resolver aquele monte de questões. Você pegou o caderno, você foi logo olhar ali a proposta de redação, você vai para o seu planejamento e depois, de uma forma gradativa, vai olhando as outras perguntas. E seleção de repertório é assim, é tudo de importante. Por quê? Porque vai sustentar a sua argumentação. E o corretor espera encontrar isso daí. No momento do planejamento, você também selecionou. E o que a gente pode dizer sobre isso? Eu falo sempre com todos. Bom, peraí, selecionar repertório. Quantos? Eu sou a favor dos 3 repertórios. Mas é qualquer repertório? Eu posso jogar ali qualquer coisa? Não! Aqui a gente tem que lembrar, é redação, meta 1000 e além, além, além. Não! Porque dentro dos critérios do manual dos corretores, tem 3 itens que são essenciais. Quais itens? Esse repertório que você está ali no seu projeto de texto, que você está pensando, eles têm que ser, para validação, o quê? Eles têm que ser legitimados, eles têm que ser produtivos e, acima de tudo, aliás, devia ter falado o contrário. Volta tudo. Ordem. Eles têm que ser pertinentes ao tema solicitado que você vai ali desenvolver. Pertinente, legitimado e produtivo. Ana Paula, mas peraí, eu esqueci que eu tô nervosa e... Pertinente é que tenha uma coerência direta. Legitimado, que alguém de autoridade tenha utilizado, tenha, sei lá, você tem filósofo e sociólogo, você tem um monte de possibilidades de repertórios, é até um tipo de aula que eu adoro e farei em breve. E você tem também a produtividade para tudo, porque no momento que você está fazendo seu projeto de texto, você vai pensar assim, peraí, não adianta eu ter decorado algo ali, aquela montoeira de coisa, e não conseguir fazer, seja tanto na sua introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, ter essa produtividade. O que é isso? Você trazer a sua vivência, o seu posicionamento argumentativo, trazendo a relação, tornando-o produtivo. Porque senão você cai num grande problema que vocês não terão, tenho certeza disso, que é cair num texto expositivo. Você usou o que o cara disse, mas você não sabe ser produtivo no momento de defesa do seu ponto de vista. Isso tudo é projeto de texto. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Ora, eu estou a 10 dias do Enem. Então, você está aí no seu preparo e são dicas. Eu acredito que esse planejamento 10 minutos, no máximo, mas que é fundamental porque cada linha, o nosso objetivo, imagina, é de 900 para cima, imagina.
Aqui não tem ninguém brincando, não. E eu sei que é isso que eu consigo. Eu já vi alunos no primeiro tirando essa nota, sem cursinho, sem nada. Você tem que pensar em cada linha que você vai escrever, a função de cada uma. Ora, na introdução, que você pensou ali a sua tese, depois eu vou falar de tese explícita, que é um dos tópicos. Pensou nas causas. Pensou ali no repertório, que ele vai aparecer tanto na introdução, quanto no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, para ajudar a fundamentar aí a sua argumentação, para mostrar para o seu corretor que você não ficou no ensino médio de bobeira, cara. Você não ficou de bobeira. Você teve aula, você tem sua bagagem, e é um momento de confiança. Às vezes me pergunta assim, poxa, me falaram dos repertórios. E se você tem um filme super legal que assistiu, que viu uma série, um livro que você leu, a música que você ouviu, use. Use. É você, seu estilo, isso é maravilhoso. Mas tem que ser pertinente. Hã? Tem que ter legitimidade e, além disso, produtividade. Nunca escolha no seu planejamento um repertório ao qual você não irá associar com os seus porquês. Porque argumentar é o momento em que você deixa a marca como aluno ali. Em qualquer prova, tá? Isso aqui não é, tem o Enem, que é o foco, mas qualquer concurso. E é uma estratégia fundamentar argumentos com repertórios. Escolhe, sabe o tema, domina, viu os textos ali motivadores, tem certeza absoluta que não copiou nada. Dá parafrasear? Pode? Você pode tirar a ideia. Sim, porque é uma forma ali que a banca ofereceu para que você possa saber fazer o recorte do que tem que ser desenvolvido na sua redação. Após... Voltou! Que bom! Eu toda empolgadíssima, mexendo com as mãos, Ana Paula mexendo com as mãos, sou eu mesmo. E eu não vou deixar de falar, bonitinhos e bonitinhas que estão aí, amo vocês. Mas vamos voltar aqui. Chegou na intervenção, tá no seu projeto. Você já vai, com certeza, pensando em quê? Peraí, eu tenho que levar uma solução e essa solução, ela necessita de quê? De um agente interventivo, não é isso? Esse agente, ele pratica uma ação. Essa ação, ela é praticada por meio de quê? O modo meio, com qual finalidade, e você escolhe um dos itens para detalhar tudinho, que é o detalhamento. Só assim você terá os 200 pontos validados, com esses 5 itens. Ana Paula, você está falando rápido, eu estou dando uma geral aqui, mas tem aula de cada item no meu curso. E nas lives que eu for fazer também, escolherei recortes para algumas abordagens. Feito o planejamento, ali que você já pensou, conheceu, anotou, vou usar esse repertório, vai ser produtivo, pensou nas 2 causas, que é essencial, porque delas dependerão os tópicos frasais. E agora, nesse momento, eu entro em quê? No tópico frasal. O que é tópico frasal? Todo mundo que está treinando, eu tenho certeza que vocês já sabem, dominam e etc. Mas vamos lá. Como corretor, a ideia é entrar na cabeça do corretor. Esse planejamento, ele demonstra assim, a sua habilidade na competência número 3. Então, no momento que você vai para os tópicos frasais, na verdade ainda é planejamento. É a ideia central do parágrafo. Como corretora, o que eu quero encontrar? Em cada um deles, essa ideia central. Bom, o tópico frasal da introdução, sem dúvida alguma, é o quê? É a tese, não é isso? É aquele posicionamento com as causas da problemática. Quando eu vou para o desenvolvimento 1, o que eu vou encontrar?
é o minha primeira causa, meu primeiro problema. Em geral, ele vem ali no primeiro período. Toda a minha fala, queridíssimos alunos e os que estão aí, beijo, Fernanda, obrigada pela força hoje. Então, tem um monte de gente aí, os amigos que apoiaram. Mas vamos lá, esse tópico frasal do desenvolvimento 1, ele é essencial para quê? Para que você, a partir dali, você vai... Depois eu vou falar de como que eu posso fazer desenvolvimento 1 e 2. Hoje não vai dar tempo disso tudo. Eu estou dando uma geral. Mas como corretora, no momento que eu coloco meus olhos no segundo parágrafo, eu quero encontrar isso. Eu e todo mundo. Imagina o cara cansado, pouquíssimos minutos para corrigir, aquele monte de redação, tua vida ali em jogo, a faculdade dos seus sonhos, que você tanto deseja. Então, no planejamento, você já foi ali para o tópico frasal do desenvolvimento 1, que é a causa 1. Você pensou que, de novo, para quem não pegou, tópico frasal é o assunto central de cada parágrafo. Estou muito acelerada, vou diminuir. É o assunto central. Eu tenho o que o corretor quer encontrar na introdução. E aí é lindo quando a gente olha uma redação nota 1000, 960, 960. A organização é igual que fosse um índice de um livro. Você sabe o que vai encontrar. No desenvolvimento 2, obviamente, é seu segundo causa 2. A ideia central do terceiro parágrafo da redação é essa causa 2. E na sequência, eu tenho o quê? A intervenção. 200 pontos. Eu não estou falando aqui de pontuação de cada competência, que eu imagino que todos saibam, mas eu tenho as aulas, tenho um módulo inicial para quem está aprendendo, tem todo o passo a passo. Eu estou entrando aqui pensando que a prova é daqui a 10 dias. Mas para quem vai fazer vestibular ano que vem e outros concursos, etc., isso tudo está totalmente explicado em todas as aulas do meu curso Enem Meta 1000 e além, porque é além mesmo. E o nosso foguete não dá ré, e vem comigo. Voltando, quando eu chego no quarto parágrafo, no meu planejamento, eu já selecionei quem vai fazer o quê? Os 5 elementos. Agente, ação, meio modo, finalidade e escolher um para detalhar. E esse tópico frasal do quarto parágrafo, aí que tá, é interessante que você coloque ali o quê? Um operador argumentativo de conclusão. O último parágrafo ele é cheio dos detalhes, né? É quando você faz uma visita e a maneira como você vai se despedir. Você volta à sua introdução, lembrando ali o problema, faz ali todo esse processo, que a proposta de intervenção são aulas sobre proposta de intervenção. Eu estou falando por alto, só isso tudo para o projeto de texto. Lembrando aqui. E ao final eu gosto muito do texto circuito e ensino muito aos meus alunos, a todos. Você volta ali para o repertório que você citou. Em geral, nas 28 redações que eu analisei, nota 1000 do último vestibular, a maioria fez com o repertório da introdução. A maioria. Fechamos essa parte, então vem comigo aqui. Tranquilidade. Recebeu sua prova. Esquece os outros. Esqueça o passado. Não fica se lamentando, chorando, que agora também não dá tempo. Foi para o seu planejamento. Antes de planejar, ler. Leu. Grifou palavras-chave. Após ter grifado, foi para os textos motivadores. A partir daí,
Respira. Respira, peraí, entendi, tá aqui, já compreendo, não deixa o nervosismo tomar conta, tem que ser forte, quer chegar lá, força, caramba, força, partiu, beleza, planejamento, cada linha vai ser analisada, entendeu? O que você faz na sua introdução, você já fez ali. Minha tese, ela vai ser com essas duas causas. Pensando com frieza. Por isso que eu tô falando, deixa os outros. Tem hora na vida que a gente tem que olhar para a gente. Não adianta pensar em concorrência. Senão dá ruim, é fraco isso. Você que é o protagonista da sua história. Certo? Foi ali na linha, beleza. Minha tese, deu uma parada com calma. Quais os repertórios que eu vou usar? Lembrou daquelas 3 palavrinhas que serão procuradas pelo corretor, tá? Pelo menos um repertório, ele tem que ter aqueles 3 itens que eu falei. Partiu. Vamos lá, eu já pensei na causa 1, que é o meu parágrafo segundo, causa 2, que está no meu desenvolvimento 2, meu tópico frasal retomando a problemática, pensei nos agentes que sejam adequados, né? Tem aulas sobre agente, tem aula sobre tudo, gente, que isso aqui é... Imagina, quanto tempo para assimilar isso tudo, enfim. Falei também nesse meio tempo sobre tópico frasal. Porque o corretor, ele quer isso. Ele quer ver isso na sua redação. E você já sabe pela estrutura, você sabe o quê? Você sabe o argumento. Lá no momento, aí já vou entrando na tese explícita, que é um outro tópico. Vamos lá, na tese explícita, tem muitas pessoas que não utilizam tese explícita. O que seria isso, Ana Paula? Algumas redações, elas apresentam teses de que maneira, sendo assim, a problemática deverá ser resolvida e blá, blá, blá. Eu prefiro a explícita quando você diz isso ocorre em virtude de e de. Ou seja, por isso, ou negligência governamental, ou egocentrismo, ou ineficácia legislativa, vai estar dentro do seu projeto, da sua estratégia argumentativa. Então, a tese explícita, eu sou uma defensora dela, sempre fui. E comprovei em todas essas redações nota 1000, Enem 2020, 19, 18, estudando pra caramba cada uma delas, todo mundo faz assim. Por que você não vai fazer? Fala pra mim. Entendeu o que eu tô dizendo? Tese explícita é a parte na sua introdução, é o momento que o corretor busca encontrar ali o quê? Esse direcionamento. O problema, você já sabe que é problema, porque o Enem só traz problema, não é isso? Teve a questão lá esse último, a questão do estigma das doenças mentais, e quando você pensa também na questão da democratização, né, na impossibilidade, a palavra-chave é outra, da democratização do cinema no Brasil, sempre tem um problema. E se na introdução, que é o seu cartão de visita, entrando na casa dos outros, e você vai tirar o sorriso do corretor, que ele não vai ficar irritado, ele vai ficar contente com o que você fez. Tese explícita são as 2 causas da questão que aparecerão no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, que é introdução, o segundo, desenvolvimento 1, terceiro, desenvolvimento 2 e o último, proposta de intervenção. Muita coisa, né? E aí, o que vocês acharam? Alguma pergunta?
Tô sendo clara? O que vocês têm aí? Depois eu posso até depois responder, comentar. E uma outra coisa também que eu ainda quero rapidamente abordar aqui é a questão da proporcionalidade em relação a linhas. Eu já extrapolei, que eu falei sem parar igual uma louca, mas em outras lives eu vou comentar essa estrutura, né? Isso é legal, não é isso? Quantas linhas ali no primeiro, no segundo, terceiro, no último, proporcionalidade, quantidade de períodos, falar da competência 4, tudo, os operadores argumentativos e também os elementos coesivos, falar sobre a questão da adequação da norma culta, o cuidado para a justaposição de períodos, ou então você não fazer período. Tem um monte de coisa para conversar com vocês. Ai, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa primeira live de muitas do meu curso de redação Enem Meta 1000 e além. Eu quero contribuir, eu posso contribuir e eu acredito muito em cada um, em cada sonho. Mesmo que às vezes possa ser que esteja alguém aqui e que não vai fazer vestibular, está preparando para outro concurso, vai fazer aí uma, sei lá, uma entrevista, uma redação, alguma coisa. Saber fazer uma produção textual dissertativa argumentativa é para a vida. Usar repertórios é a bagagem que a gente carrega. Eu amo demais isso daí, porque o nosso conhecimento ninguém tira. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, bonitinhos e bonitinhas, meus alunos, amigos, família, todo mundo. Amo vocês.